Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daiane e eu vou falar sobre LSD. Então, eu vou começando a falar o que é LSD. O LSD, conhecido como doce ou ácido, é, é algo alucinógeno sintético que causa mudanças de humor e alucinações. Ele é comumente consumido em casas noturnas e festas. Essa droga é ilícita, que é proibida, é produzida em laboratórios a partir da substância ergotina, obtida do fungo Clavíceps purpúrea, que se desenvolve no centeio e outros órgãos. Diferentemente das outras drogas, o LSD não possui cor, cheiro ou sabor. O consumo dele é via oral, na língua, porque ele é papel, né? Então, ou é em papel ou é em gotas. Então, é via oral, pela língua. Tem gente que coloca no olho, mas, mas a maioria coloca na língua. Então, agora eu vou falar da composição. O LSD é derivado da ergolina. Ela é produzida a partir da reação da dietilamina com uma forma ativa do ácido lisérgico. É, Ela foi descoberta em 7 de abril de 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann, nos laboratórios em Suíça, como parte de um grande programa de pesquisa em busca de derivados de ergolina que impedisse um sangramento excessivo após o parto. Então ele estava procurando alguma coisa para ajudar no parto e aí acabou descobrindo a droga, né? Agora eu vou falar dos efeitos que o LSD traz. Então, como o doce ele é alucinógeno, então a maioria das coisas que acontece é coisa na mente, né? Acontece algumas coisas no corpo, mas acontece coisa mais na mente. Então ela tem mais sensação é, psí- psíquicas e físicas internas do que externas. Que nem maconha, fica com o olho vermelho. Essas coisas. O doce, o LSD, ele fica com a pupila dilatada. Então, essa é a única reação física visível, a pupila dilatada. Fora isso, não apresenta nada. Então, a percepção fica alterada. Um dos efeitos mais acentuados do LSD no organismo é a alteração da audição e da visão. A vista pode ficar turva e o usuário pode relatar que tudo está em movimento, assim como distorção de sons. A noção de tempo e espaço também são afetadas e fazem com que o usuário permaneça sob o efeito da droga durante horas seguidas sem perceber. Então, funciona assim: as cores ficam muito vivas e você não tem noção do tempo. Por exemplo, é 8 horas. Se passou um minuto, quem tá usando doce parece que passou 10 horas. O tempo, a gente não tem noção do tempo, né? Quando usa a droga, não tem noção do tempo, as coisas ficam. Não fica rodando que nem quando você tá bêbado. Elas ficam, tipo, mexendo, como se as coisas mexessem. As cores que são vivas ficam mais vivas ainda. Então, esse é um efeito do doce. Tem um outro efeito que chama sinestesia. Ele produz a confusão dos sentidos e faz com que o impacto nas reações dos outros. Alguém que está sob efeito do LSD pode dizer que viu um som, por exemplo. Bad Trips, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que é viagem ruim. Eu vi um documentário e nesse documentário ele explica isso. Por exemplo, tá todo mundo louco na droga num apartamento. Aí a pessoa, ai, vamos pular do prédio. Aí quem tá drogado, né? O LSD não tem noção das coisas e fala, vamos! E pula do prédio. Então, isso que são as bad trips. Ou viagens ruins, que é na tradução. Que então a pessoa ela tem muita fantasia, sabe? Ela acha que mas tem casos e casos, não é toda vez que
a pessoa vai usar isso que vai acontecer isso. Mas se a pessoa já tem tendência a isso, ela vai achar isso super legal. Então, é... e como eu disse, o aspecto físico não mostram muito. É a pupila dilatada, pode ser que a pessoa tenha sudorese, mas sim, aparentemente é só a pupila dilatada que você vê, né? Pode acontecer flashbacks e pode ter intoxicação, porque como é uma droga sintética, ele não é absorvido pelo organismo. Então faz que a substância do doce fica no corpo. Então é um ciclo. Então, outra coisa também é a insônia. É, é, a, é doce, né? Eles usam muito em rave, bala, essas coisas em rave pra ficar acordado, né? Porque é uma festa de 3 dias, você não consegue ficar acordado normal. Então, o doce, bala causam isso. Então, você, por exemplo, se você toma o doce, em 30 minutos ele bate o efeito e você fica, por exemplo, 12 horas seguidas sem dormir e não fica com sono. Tipo assim, não, o, não para, sabe? Você não fica com sono e você não sente sono. Eu acho que sente o cansaço só depois que o efeito passa. Pode ter tremores, né? Que tremer os dentes, ranger os dentes, e ficar inquieto, essas coisas. E, e como eu disse, acontece muita coisa na mente, né? Não tem nada muito físico, né? Por exemplo, se uma pessoa tá usando droga doce do seu lado, você vai saber se você olhar a pupila dela. Mas aparentemente você não vai saber, entendeu? Só quem realmente sabe o que tá acontecendo, que vê cores, que vê não sei o quê. E eu acho que cada pessoa vê de um jeito. Tem gente que fala que vê unicórnio, que acha que tá entrando na parede. Então eu acho que também é de organismo para organismo, né? Mas em geral são esses que eu falei. Agora eu vou falar as consequências que o LSD faz no organismo humano. O LSD, que também é chamado de ácido, além de doce, tem como grande consequência as reações psíquicas. Então, como eu falei no outro áudio, quando você toma o doce, é muito da mente. Então, as consequências são na mente, né? Você pode ter consequências psicológicas. Quem consome a droga, com frequência, sente efeitos crônicos e falta de linearidade com suas percepções e organização do pensamento. O quadro potencializa sensações de ansiedade, pânico e descontrole nos usuários mais frequentes. Assim, mudam de comportamento, buscam isolamento social, deixam as atividades de rotina inacabadas e têm a produtividade altamente afetada. E então é isso. Eu também vi um filme, ele chama Sem Limites. Ele usa, né? Não é LSD em si, mas ele usa uma droga parecida, né? No filme. E antes ele era muito quieto, não fazia nada, era preguiçoso. E com a droga, ele começa a pensar muito rápido, consegue fazer as coisas muito rápido. Ele escreve livro, ele consegue fazer muita coisa. Mas quando o efeito acaba, ele começa a enxergar tudo escuro, de novo, a vida é ruim dele de novo, né? Ele não consegue pensar do jeito que ele pensava quando estava drogado. Então, é isso, né? Você que nem assistiu esse filme é muito legal, que ele realmente retrata isso, que quando ele tá usando a droga, o LSD, por exemplo, ele vê tudo colorido, ele pensa super rápido, super agitado, as cores são muito vivas, e depois que o efeito passa, volta a escuridão, a solidão. Então, é isso.
As outras drogas também têm esse momento de aventura, mas eu acho que o LSD tem mais, porque ele envolve a percepção de vista, né? De vista, de som, da mente, ele mexe com a sua mente. Então eu acho que ela é a pior das drogas, uma das piores, né? Porque ela mexe com a mente. Tipo, você vê as cores, vê como se fosse um mundo feliz, né? Como se fosse um mundo feliz. E depois que o efeito passa, você volta para a realidade. Então, acho que é uma das piores. E isso faz com que as pessoas queiram usar mais. Porque elas veem aquele mundo perfeito usando a droga. E depois que o efeito passa, volta àquela vida ruim, né? Que eles pensam que tem, volta a vida ruim. Então acho que é por isso que as pessoas usam sempre a droga. Continuam usando, né? Sabe que é ruim, mas eles gostam de ver a vida boa, feliz, sem problemas, sem ninguém estragando. Tipo, só você e a sua mente. E eu acho que essa droga, a LSD, mexe muito com a mente, né? Por exemplo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você usa sozinho, que nem causa as bad trips, né? Porque você começa a pensar muito, é muito pensamento e é um pensamento que você não consegue controlar. Então o risco de fazer uma besteira é muito grande, muito grande. Entendeu? Porque nem bebida, você tem até certo ponto que você consegue controlar. Mas o LSD você não controla, né? É uma droga que você não controla, porque você vê tudo no mundo perfeito. E, e eu acho que é muito ruim isso, porque mexe muito com a nossa mente. E tudo que mexe muito com a nossa mente faz mal, né? Porque quanto mais a gente pensa, mais mal a gente fica. E essa droga faz a gente pensar muito. Então, eu achei o filme, né? Se chama Sem Limites, o filme é muito legal. Então, se vocês quiserem assistir, que ele fala muito disso. Ele mostra como é o mundo, a vida do menino com a droga e sem a droga. E é uma diferença, nossa, muito grande. É uma coisa muito louca. E Lucy também, que eles injetam a droga nela e ela e ela tipo vira, não é que vira o mundo, né? Mas ela começa a saber fazer tudo. É muito legal esses dois filmes que ele mostra a realidade da droga e mostra como a pessoa fica, né? O Sem Limites mostra mais, mas ele não tem aquela vibe tipo de festa que você vê colorido, que vê o unicórnio pulando, não tem isso. Ele tem mais a vibe de mostrar como é uma vida com drogas e como é uma vida sem drogas. Mostra o mundo perfeito com as drogas e mostra depois a vida do cara quando o efeito passa. E é muito legal o filme porque ele mostra as cores, né? Quando ele tá usando a droga, mostra o mundo perfeito, com muita cor. E quando o efeito passa, fica tudo obscuro. É muito legal. Então, vale a pena assistir, assim. Eu achei ele muito interessante, o filme. O êxtase é uma droga sintética fabricada em laboratório. O princípio ativo do êxtase é uma substância chamada metilenodioximetanfetamina, que pode ser abreviado de MDMA, que é um tipo de anfetamina estimulante. Também tem efeitos parecidos com os alucinógenos, e o êxtase é vendido geralmente em comprimido, mas também existe em pó. A substância que define o êxtase é o 3,4-metileno-dioximetanfetamina, mais conhecido pela sigla MDMA, composto derivado das anfetaminas, isto é, substâncias sintéticas pertencentes ao grupo amina e que atuam no sistema nervoso estimulando-o. O MDMA possui parte de sua molécula semelhante ao alucinógeno. No entanto, não chega a produzir alucinações do ácido lisérgico, LSD, nem os efeitos estimulantes da cocaína. Seus efeitos são como uma mistura moderada das duas substâncias. O seu uso é ilegal e provoca inúmeras reações adversas.
podendo levar até mesmo à morte. A maior causa de morte associada ao uso do êxtase é a hipertemia, ou seja, o aumento da temperatura corporal que causa um superaquecimento. A droga atua diretamente no cérebro, liberando duas substâncias, a dopamina e a serotonina. A dopamina é responsável por dopar o usuário, interferindo nas dores e dando sensação de alívio, e a serotonina, por sua vez, libera a sensação de amor. Com a combinação das duas substâncias, a pessoa sob o efeito da droga se sente eufórica, muito confiante e mais sociável. Tudo isso combinado a um crescente interesse sexual e um grande estado de alerta. Outros efeitos também podem acontecer, como ansiedade, paranoias e aumento do batimento cardíaco. Quando o consumo acontece em excesso, algo em torno de 3 comprimidos, também pode ter sintomas mais graves, como alucinações, psicose, dores musculares, secura na boca e até perda temporária da visão. Embora a dependência não seja cientificamente comprovada, muitas pessoas fazem uso regular do êxtase, trazendo ainda mais danos ao organismo. Em casos de uso constante, a pessoa pode sofrer com morte de células cerebrais, falta de memória, síndrome do pânico e depressão. Além disso, o excesso de serotonina no organismo pode causar lesões irreversíveis, tendo seu funcionamento permanentemente comprometido. Nesse caso, a função só é recuperada quando o neurônio compensa a função desempenhada pelas fendas sinápticas. O organismo também pode lesionar o fígado, já que o órgão fica mais mole e aumenta de tamanho, com grande dificuldade para metabolizar tudo. Ele fica sobrecarregado e pode até sofrer com uma hepatite. A aceleração dos batimentos também pode causar a ruptura de alguns vasos, danificando o funcionamento ideal do corpo.